bem, caríssimos irmãos e irmãs radiovintes e nos acompanham pelas redes sociais. Profecia de Oséias, vamos lá. Treinamento, Antigo Testamento, prepara para o Novo. Tudo está crescendo na revelação progressiva. Qual é o amor que outro dia, o amor que estava sendo preparado era o amor esponsal, não é? O povo, minha esposa, eu te adorno, não é? Mas você se prostituiu. E esse amor aqui, que amor que está sendo preparado? Quando Israel era criança, eu já o amava. E desde o Egito chamei meu filho. Lembra que São José levou Jesus para o Egito para proteger contra Herodes. E depois voltou do Egito. É uma profecia, né? Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam. Que amor é esse? Paterno. Mas os judeus não tinham amor paterno? Não muito. Ninguém chamava Deus de papai. Por isso que eles assustaram com Jesus. Abba. Abba. Quem ensinou a gente a chamar de papai é Jesus. Porque nós somos filho no filho. Na época, antes de Jesus, não tinha ainda ninguém no céu. Só a Trindade, né? Então, Abba, papai. Então, o amor paterno também foi preparado no Antigo Testamento, até a vinda de Cristo. Por isso que é muito importante hoje nós também chamarmos Deus de papai, né? Os judeus chamavam tinha o nome Javé, que eles não tocavam jamais, até hoje, né? Não falam Javé, que é o nome dado a Moisés. Falavam Elohim, que até esse sufixo é de plural, é interessante, porque eles não sabiam também da Trindade, mas é um plural que dá uma ideia de grandeza, né? Adonai, Senhor. Quando mistura Elohim e Adonai, saiu essa testemunha de Jeová. Geralmente, no hebraico, nunca põe duas vogais, né? Então, Jeová não é um nome que deveria muito correto, né? Adonai, Elohim. Mas nunca Javé, nunca papai. Não, nunca papai, não digo. Não é que não podia chamar de pai, não era proibido igual a Javé, né? Mas não tinham essa intimidade de papai, né? Às vezes eu estou no carro e vem um queimor de amor. Papai, eu te amo. Né? Papai. Isso é importante treinar, principalmente quem não tem pai. Que a tendência de quem não tem pai, ou pai rejeita, é achar que o amor de Deus paterno é semelhante ao do seu pai. Muita gente tem dificuldade, assim como a mãe também rejeita, tem dificuldade com Nossa Senhora. Então, aqui nós temos que treinar todo dia, papai, né? Você que não tem pai, o pai não te dá atenção. Você tem um pai, verdade? O seu pai verdadeiro é aquele que te criou, te chamou à existência desde antes da criação do mundo. Ele é o papai, ele te ama, ele te chamou à existência. E é você que é a esperança dele para salvar seu pai. Também é outra coisa que nós temos que treinar. Chegou na adolescência, idade adulta, chega de mendigar amor de papai humano. Mendiga o amor do papai do céu. Ele que vai te preencher. Se ele permitiu que você... por que eu nasci na família desestruturada e o meu amigo tem a família estruturada? Porque Deus pode suprir muito mais que isso. Deus pode te fazer feliz. O papai do céu, papai pode te fazer feliz muito mais do que quem tem um pai em casa. Porque Deus também atrai, ama os que são rejeitados, né? Os que são deixados de lado. Porque ele pode muito bem preencher esse amor. Ensinei a Efraim a dar os primeiros passos, tomei os meus braços, né? Olha só. Mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Quantos e quantos são revoltados com Deus? Claro, o mistério do sofrimento não é fácil, né? O que nós estamos vendo na África, em guerras, as atrocidades contra crianças. É difícil de conseguir transcender isso. É aquilo que eu disse, Deus não pode impedir a consequência do mal de quem dá as costas para ele. O mal é a ausência de bem. Está no livre-arbítrio do homem. Ele tem que treinar isso também. As consequências são inevitáveis. Mas Deus pode tirar um bem daquele grande mal. Você que sofreu abuso, maus tratos,
na infância, adolescência, e agora entrega todas as feridas para Deus e Deus vai tirar um grande bem. Vai te dar o céu, só aí já compensa todo o sofrimento, mas vai te dar também fortaleza, esperança, alegria. A felicidade é um dom de Deus, né? É sempre um mistério o sofrimento. E Deus dá a graça para suportar aos santos e às crianças. Aos santos e às crianças. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira. Então Deus está sempre corrigindo, mas também dizendo que ama. O evangelho é um mandato apostólico de evangelizar, missão, né? Vocês são os primeiros missionários de missa diária. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Temos que pensar mais no céu. Nosso lugar não é aqui, gente. Eu posso rezar para melhorar a parte financeira, rezar para ter mais um pouco de saúde, mas não vai ter saúde para sempre. Você não vai morar aqui para sempre. Então, cuidado. Observa toda noite, como dizia os santos, lá no seu coração, onde está o seu coração. Se tiver apegado desse mundo, na chacrinha, no carrinho, na casa própria, na piscininha, no corpinho, né? Fez uma prática e depois está lá na academia, tudo gomadinho, tudo vai passar. Cuidado, não é? Isso conta quantos gramas de carboidrato, de proteínas, ovos fora, raiz quadrada de tantas calorias por dia, né? Exponencial, sei lá o quê, fibras. Depois você vai ver que vai ficar com essa canseira na cabeça, né? E vai tudo para os vermes. Certo? Então, não que estou dizendo que cristão não pode cuidar da saúde, não pode fazer isso, não pode ser bonito, né? Pode usar perfume. Apesar que eu tenho uns perfumes, né? Um padre amigo meu que vem muito aqui, um dia eu falei, você não usa perfume? Ele, eu não. Usa. Aí ele olhou para mim, para que usar perfume? Um padre usar perfume. Pai, para ficar cheiroso. Para quê? Puxa. Aí vamos mudar de assunto? Deixa eu usar meu perfume, você não usa o seu, não. Tudo bem? Quando você põe alguém com esse método socrático, né? O que um padre quer usar perfume? Mas eu ganho. A minha resposta é, eu ganho, eu tenho que usar, né? Mas realmente, não tem muito sentido em si. Nosso lugar não é aqui. Né? Nosso lugar não é aqui. Cuidado. Reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Esse eu nunca fiz. Esse aqui é o meu fracasso total. Nunca ressuscitei nenhum morto. Estou esperando a hora. Né? Purificai os leprosos, expulsai os demônios. Dai de graças recebestes, de graça deveis dar. Gratia gratis date. As graças que Deus te dá para o próximo. Os dons carismáticos, dom de línguas, dom de profecia, de ciência, de cura, de libertação, de milagres. Não é algo fora da igreja, é bíblico. 1 Coríntios 12, eu quero que vocês orem em línguas, mas também o dom da inteligência, da sabedoria, que você passa para o outro, você recebe de graça. Dom de milagres, Senhor, fiz milagres em teu nome. Cuidado, essa gratia gratis date não te faz santo. O que te faz santo é a missa diária, a comunhão, os sacramentos, a oração, a luta contra as paixões, a caridade, principalmente a caridade, né? Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro, nem duas túnicas, nem sandálias, em qualquer... Porque o operário tem direito ao seu sustento. Aqui, ó, o operário tem direito. Por isso que vocês têm que ajudar a igreja. É um dos 5 mandamentos da igreja, ajudar a igreja. E no Brasil, qual foi a forma que a conferência adotou para ajudar a igreja? Dízimo. Mas é porque não existe no Antigo Testamento, no Novo, eu nunca vi. Quem adotou foi a conferência. Dízimo. Não, dízimo não é 10%. Dízimo é o que você pensa no seu coração. Então arranca essa palavra dízimo. Porque a palavra dízimo é a 10ª parte. Que a igreja não pune quem dá menos até que cresça na fé, isso é um fato. Se a pessoa chega e não consegue, devolve 1, 2...
Tudo bem, vamos caminhando juntos. Mas reza. Reza para sua fé crescer, criatura. Porque é um ato de fé. Agora, mudar o que é óbvio, dizer que dízimo não é 10%, é a mesma coisa de dizer que dê uma palavra é por si só, né? Que mesa não é mesa. Que ser humano não é ser humano. Que a palavra em si foi adotado pela conferência. Entende ou não? Então, esses são as coisas que vão colocando para minar. Porque o demônio não quer também que vocês sejam fiéis ao dízimo. Que vocês não vão ter igreja bela, vocês não vão ter encontros como está tendo agora direto aí, sem gastar, vocês não vão ter conhecimento, vocês não vão ter nada. Sem dinheiro, para tudo. Não é verdade? Então, por isso que a caridade, o operário tem que preocupar. Claro, o padre ou a freira pode trabalhar em algumas situações? Pode. No meu caso, em Paraúna, eu trabalhei 2 vezes por mês, mas supervisionado pelo bispo. O bispo tem que dizer pode ou não pode, né? Vai um grupo de padres e freiras para uma missão na Amazônia, na África. Como é que eles vão se sustentar? Se tiver enfermeira, freira, padre, médico, enfermeira médica, claro que eles podem ir para uma missão e eles vão trabalhando durante o dia lá para ganhar um dinheirinho para comer. Pode. Tudo depende. O importante é você ser supervisionado por a questão do trabalho de um consagrado por um superior, que vai medir até onde você pode ir, para você não ser engolido pelo... É muito comum padre psicólogo que atende, né? Muitos se perdem, outros não. Então depende, né? Mas de modo geral, vocês devolvem o dízimo, ou em cada país tem a sua peculiaridade, e o missionário é sustentado para ficar livre para a evangelização. De uma forma geral, é essa, né? Bem, a discussão hoje é sobre a questão de vender cursos catequéticos. Bem, é uma discussão difícil. De graças deve dar, mas aí tem um custo assim como as taxas de alguns sacramentos são permitidos pela igreja, porque tem toda uma, né? Não é o sacramento em si. Por isso que a igreja diz que quando a pessoa não tem condição nenhuma, ela faz uma carta, né? Por exemplo, quer casar, não tem condição nenhuma de realmente, faz uma carta falando da sua condição, a gente vai abrir mão, né? Só que aí vem aquela questão, gente. Alguns bispos e padres tomam uma decisão sábia. Tá bom, não vai ter taxa nenhuma, só que também não pode ter fotógrafo, não pode ter decoração. Não é? Vai. Uma coisa coerente. Se você não tem condição nem de pagar o mínimo, que a taxa é muito baixa que a igreja cobra, perto do que as outras coisas são, né? Então você não pode ter mais nada. É simples assim. Mas a igreja nunca vai impedir que você tenha acesso ao sacramento por falta de dinheiro, né? Mas também tem que ter uma. E aqui ainda não tem, mas não, vou até conversar com o Dom José, aplicar a missa, a intenção da missa. Lá em São Luís era R$5. Tá cobrando a missa? Não, gente. Aplicar a missa é você pegar algo do seu suor e colocar no altar do Senhor em nome daquela intenção. Entendeu? Isso é importante ter. Acho que logo, logo é diferente. Muda. É você colocar algo seu no altar. Não é que está cobrando intenção. Tá? Mas isso é uma discussão, depois a gente pode até fazer uma formação sobre isso. Porque é onde mais bate a língua dos outros. Não sabe nem o que está falando, já está lá jogando pedra. Quando saiu as intenções de missa lá, foi um bafafá. Claro, lá na paróquia, as paróquias que eu estava, eu já cortava isso na raiz, né? Dizendo, isso tem no mundo inteiro e a intenção é outra. Até o Dom Henrique Soares tem um vídeo explicando sobre o que é aplicar a missa. Diferente de simplesmente pôr intenção. Hospedai-vos com ele até a vossa partida, ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, isso serve para bom Jesus. Sair daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos pés. Quer saber da verdade? Bem, não quer? Paciência. Só que depois vem a frase de Jesus. Esse povo que fala que nós fala de inferno demais, tinha que danar com Jesus, né? Porque qual que é a frase que vem?
Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. O juízo final, ou particular de cada um. Vai ter o juízo, né? A quem é mais dado, mais será cobrado. Se vocês recebem mais de missa diária, mais a abertura à confissão, será mais cobrado a mudança de vida. Tem que usar todos esses subsídios para se tornar santo. E hoje nós celebramos Santa Paulina, uma santa extraordinária, gente. A primeira vez que ela se juntou, pensando em montar uma congregação, foi lá em Santa Catarina. Começaram a acusá-la de homossexual. Queimaram o barraquinho delas lá. Ainda bem que não morreram, né? Aí já vem o bafafá, a língua. É muito importante amarrar a língua mesmo, gente. Muito importante. Aí depois ela mudou para São Paulo. Teve uma dificuldade enorme de abrir a congregação dela, as irmãzinhas lá perto do monumento do Ipiranga, em São Paulo. Fica bem pertinho, quem for lá em São Paulo quiser visitar, o corpo dela está lá. Muita dificuldade, rezou. Aí ela desistiu um dia, deitou no chão e falou, não aguento mais. Aí Deus foi abrindo as portas, montou a congregação, fundadora, santa. As irmãzinhas, algumas ficaram meio invejosas, começaram a barulhar o bispo, até que um bispo um dia a expulsou da sua própria congregação. E ela ficou alguns anos em Bragança Paulista, em trabalhos de casa, né? Passava. Depois de uns anos, voltou para a congregação, já não como superiora, foi meio que deixada de lado, e ela nunca reclamou absolutamente nada. Mas o que mais me tocou em Santa Paulina, da sua fortaleza, sua paciência, é que ela tinha diabetes. E ela teve que amputar um membro, e mesmo assim ela fiava com a boca. Mas o mais forte, ela ficou cega pelo diabetes. E ela não contou para ninguém, não reclamou, não abriu a boca, não chorou. Como é que as irmãs descobriram? Foi levar um chá, e ela foi levar a mão assim e derrubou a xícara. Como é que alguém fica cego e não fala nada? Não é? Foi a vida inteira caluniada, perseguida. Né? Uma santaça, uma santa de tamanho. Nossa, porque por mais que tenha vindo da Itália, ela cresceu no Brasil. Né? Então é um dia hoje, você que está passando por muita dificuldade, de pedir a intercessão de Santa Paulina. Santa Paulina, interceda por todos esses problemas que eu estou passando. E você sim soube lidar com ela. Caluniada desde quando foi jovem, queimada a casa por isso, dificuldade para abrir a congregação, expulsa da sua congregação, humilhada depois, deixada de lado, doente, amputada, cega, tudo mais. E tudo em paz. E Santa Paulina, filha de Nossa Senhora, né? Que era irmãzinha de Nossa Senhora lá, interceda por nós e nos dê força para as provações deste mundo, para apontar o céu. Hoje Santa Paulina tem um galardão no céu, um galardão fora do normal. Santa Paulina, rogai por nós.